De repente, uma pessoa caiu do nada e amassou todo o carro. O policial ergueu os olhos e viu que algo estava errado. Como podia uma pessoa cair dessa casa de 2 andares e morrer? E até fazer um carro afundar assim? Que absurdo! Ele começou a raciocinar logicamente. Assim que baixou a cabeça, apareceu água. O policial percebeu de repente que talvez essa rua não fosse o local do crime. O carro foi parado aqui, indo na direção da água. Ele viu um prédio não muito longe, então decidiu dar uma olhada. Os dois chegaram ao pé do prédio e descobriram que o chão estava cheio de cacos de vidro. O policial ergueu os olhos. Felizmente, ele reagiu rapidamente. Caso contrário, os dois teriam morrido. Eles entraram em pânico e começaram a suar frio. O morte veio? Mal sabiam os dois policiais que este caso emocionante era apenas o começo. O perigo real estava iminente no elevador do prédio. Um jovem, uma garota, um vendedor, um segurança, uma tia. Você consegue adivinhar qual deles é o assassino? Capturar o culpado em um espaço fechado. É certamente muito interessante. Se o filme fosse mais elaborado para o final, o vendedor ficou atrás. Não era uma posição ruim, e deu para ver a bunda da garota na frente. Ele pensou que ninguém estava prestando atenção, mas inesperadamente, foi visto pela tia ao lado dele. Ela continuou olhando para ele. Que vergonha! Foi nesse momento que o elevador balançou violentamente. A tia estava com pressa e começou a questionar o segurança. O que há de errado com o seu hotel? Quero processar. O segurança ficou muito triste. Eu sou um funcionário temporário, então ainda não recebi um walkie-talkie. Mesmo que me diga, não vai funcionar de jeito nenhum. A tia ainda estava prestes a falar novamente, quando de repente o alto-falante tocou. Descobriu-se que a sala de monitoramento logo descobriu que o elevador tinha um problema, e estava se preparando para enviar alguém para consertá-lo. 5 pessoas olharam para as lentes da câmera com a intenção de reclamar algumas palavras para o hotel, mas foram impotentes. Mas o alto-falante só tocou numa direção. Então, o som não podia ser transmitido. Eles não tinham escolha a não ser esperar. O segurança pegou o telefone e tentou ligar para a recepção, mas não havia absolutamente nenhum sinal. Nossa, que péssimo! Ele ficou frustrado quando as luzes do elevador se apagaram repentinamente. Na escuridão, a tia gritou. Então a energia voltou. Dessa vez foi a vez do segurança ficar tímido. Todos pensavam que ele era um psicopata. Se queria, ele podia tocar na garota porque tocou na tia. Vendo o olhar desconfiado de todos, o segurança teve que falar a verdade. Disse que quando era criança tinha fobias psicológicas, claustrofobia severa. Não pode culpá-lo por isso também. Aí ficaram todos entediados. O vendedor estava apresentando para a tia um colchão para idosos. O jovem ouviu que sua cabeça doía. A garota estava com tanto calor, então tirou o casaco. Ela era tão branca. Todos estavam maravilhados, sem saber o que tinha acontecido. A garota sentiu alguém atrás dela tocando sua bunda. Não, ela se virou e viu que só havia o vendedor atrás. Ela estava prestes a repreendê-lo, mas as luzes do elevador começaram a piscar novamente. Além disso, o tempo para desligar as luzes desta vez era ainda mais longo. Outro tremor forte. A garota rastejou no chão. Ela disse que alguém tirou a camisa dela agora mesmo. O maior suspeito era definitivamente o vendedor. Quando todos a ajudaram a se levantar, viram que não apenas a camisa dela tinha sido tirada, mas também havia um ferimento nas costas dela, e também uma mancha de sangue em casaco do vendedor. O vendedor explicou com muita relutância, dizendo que a garota acabará de cair em cima dele, então havia sangue. Mas quem acreditaria? O segurança pretendia ser um herói para salvar a beleza, e pretendia vencer o vendedor, mas felizmente havia um orientador no elevador, um alto-falante. Por favor, se acalmem. A polícia está chegando. Havia uma coisa que as pessoas na sala de transmissão não ousaram dizer. Foi que agora mesmo um rosto estranho apareceu na tela de vigilância. E nem saber o que era. Logo depois, as luzes do elevador piscaram novamente. A garota tinha medo de ficar longe do vendedor. Mas depois de uma série de ruídos altos, as luzes voltaram. O espelho do elevador estava quebrado por todo o chão. Alguém estava morto, era o vendedor. Sem dúvida, o assassino era um dos outros 4. A polícia foi forçada a agir rapidamente para resgatar 5 pessoas presas no elevador. A equipe de resgate estava em movimento, mas coisas estranhas estavam acontecendo cada vez mais. O ascensorista correu para o telhado, mas quase não conseguiu frear a tempo. Ele estava perseguindo ratos quando quase foi esmagado até a morte por elevador descontrolado. Quando ele entrou na sala de reparos, o resultado foi que a fivela do cinto de segurança se perdeu e a pessoa inteira caiu em pedaços. Depois, era o segundo reparador. Ele correu para o porão e encontrou um fio elétrico encharcado de água.
O velho, com rica experiência, encontrou um pedaço de madeira, arrancou cuidadosamente o arame, ia jogá-lo na trave, quando o resultado foi que ele também tropeçou. Este elevador estava cheio de monstruosidade. Por segurança, a polícia decidiu demolir o muro e resgatar do lado de fora. Volte para dentro do elevador. O vendedor já foi morto. Nem saber quem fez isso, o jovem encontrou uma carta em camisa do vendedor. Dizia que tinha que ir para o 35º andar. Lembra do caso de cair de cima no começo do filme? O 35º andar é a cena do crime. Descobriu-se que a pessoa viu o vendedor chegando e foi forçada a isso. O vendedor era um golpista profissional. Suas vítimas eram incontáveis. A morte do vendedor era um verdadeiro mal. Apenas o juiz no elevador. Mas por que ainda não parou? Os 4 restantes começaram a suspeitar uns dos outros. Aqueles com as maiores suspeitas eram definitivamente os 2 homens. Mas eles se revistaram, nada realmente. A tia ao lado deles chutou o corpo do vendedor, pretendendo aproveitar o tempo em que os outros 2 se revistavam, sem prestar atenção, movendo o corpo na direção deles. Como resultado, foi descoberta pelo segurança. Isso é algo que pode fazer? Então ele chutou para trás com o pé. O que está fazendo? Não chute para mim. A tia também era muito piedosa. Não posso ficar ao lado daquele corpo. Tenho spray de pimenta. Como se atreve a discordar? Se for pulverizado por aquela coisa, é fácil ficar cego. Os 3 pensaram que ela estava apenas ameaçando, mas inesperadamente, a tia fez isso. Ela pressionou, mas a verdade era que o spray já passou do prazo de validade. O segurança se esquivou, desta vez a tia foi obediente. O lado policial estava sempre olhando de fora, com o sentimento que dessa gente não era simples. Com certeza, 10 minutos depois, o resultado da investigação saiu. Nenhum deles era simples. A tia era uma ladra. Quando ela entrou no hotel, roubou uma bolsa. O segurança tinha tendência para a violência e já teve a intenção de ferir outras pessoas. A garota não precisa ser mencionada. Com aparência bonita, uma vez ela pegou 3 empresários. Quanto ao jovem que era soldado para entrar no campo de batalha, também devia ter matado gente. Nesse elevador maligno, tente perguntar quem tem medo de quem. A polícia continuou a observar a câmera. As luzes apagaram novamente. Poucos minutos depois, após uns grandes ruídos, a segunda pessoa no elevador estava morta. A tia foi enforcada. O jovem não conseguia mais enfrentar, então ajudou a tia a se deitar no chão, ajudando-a a fechar os olhos. Mas atrás apareceu uma voz: espere um minuto. Quem acabou de morrer não consegue fechar os olhos. O segurança se encolheu num canto, revelando uma expressão estranha. Agora havia apenas 3 pessoas no elevador. Era hora de usar o truque da beleza. Talvez a garota achasse que o segurança era um pouco mais forte, então ela tomou a iniciativa de apertar sua mão. Também usou a habilidade de separação, para fazer os 2 homens no elevador se confrontarem. Inesperadamente, o segurança foi pressionado contra a parede pelo jovem. Felizmente, nesse momento, o alto-falante soou novamente. Ninguém tem permissão para se mexer. Levantem as mãos na parede. A equipe de resgate está prestes a romper. Ok, neste momento, qualquer pessoa que não ouça provavelmente será uma pessoa má. Eles tiveram que seguir obedientemente, mas depois de alguns minutos, a garota largou as mãos. O motivo dela era que ela estava muito cansada e não aguentava mais. O jovem disse: não pode fazer isso. Então ele virou a cabeça para olhar para ela. Também havia o segurança na frente dele. Talvez o segurança não conseguisse vencer o jovem, então ele não estava satisfeito e queria travar outra batalha. A chance chegou. As luzes do elevador estavam prestes a se apagar novamente. As luzes piscaram. Os 3 tiraram rapidamente seus telefones, e como resultado, os telefones também foram desligados. Aí, uma terceira pessoa morreu. Nesse ponto, havia apenas 2 pessoas restantes no elevador. Uma a uma, não havia necessidade de fingir mais. Pensou que o assassino logo se revelaria, mas os 2 persistiram em identificar o outro como o assassino. Os 2 pegaram os vidros quebrados do chão e começaram a ficar lado a lado, mas agitando braços e pernas por um longo tempo, mas ninguém agiu. A polícia continuava a dizer pelo altifalante: parem. Desta vez, a parede vai mesmo romper. O policial disse isso não apenas 3 vezes, mas na verdade não houve nenhum progresso. A garota decidiu largar o vidro na mão para mostrar sua sinceridade. O jovem não brincou mais, largou o vidro quebrado como ela, mas a garota jogou mal. No bolso ainda havia um pedaço de vidro quebrado. Poucos minutos depois, as luzes se apagaram novamente. Desta vez não houve som algum. Em pânico, parecia que o jovem puxou o telefone, e a garota puxou o vidro quebrado, mas as luzes acenderam novamente. O resultado foi exatamente o oposto.
A garota quebrou uma artéria e caiu no chão. E as mãos do jovem ficaram cobertas de sangue fresco. Ele virou a cabeça para olhar a câmera, então rastejou apressadamente para o chão, ajudando a garota a estancar o sangramento. Ao mesmo tempo, a tia sem emoção levantou-se atrás dele. Ela é a principal culpada? Apenas os olhos da tia ficaram pretos. Em vez de chamá-la de assassina, ela era mais parecida com o diabo. Ela disse: "Eu vim para se prender." Sabe qual crime cometeu? O jovem lembrou-se de repente, há alguns anos, daquela noite em que ele estava dirigindo na rodovia. Ele estava bebendo cerveja enquanto dirigia. Por isso, ele não percebeu nada, algo aconteceu. Mas ele era um jovem sem nenhum senso de responsabilidade. Após causar o acidente, chegou a fugir, deixando a família da vítima apenas um pedaço de papel escrito: "Muito desculpe." Claro que ele sabia o que o juiz estava insinuando. Ele já conheceu sua culpa. Nos últimos 5 anos ele sempre teve que suportar tormentos. Se o caso de hoje pode ter um final, isso é bom. Tire-me daqui. Tenho meus próprios cálculos. O jovem sempre admitia seu erro para a pessoa à sua frente e falava pelo walkie-talkie. Finalmente, ele reuniu coragem para enfrentar tudo. Depois de ouvir essas palavras, a tia se levantou friamente e soltou uma frase: "Que pena." Então as luzes do elevador se apagaram, até que todo o edifício estivesse às escuras. Outro momento se passou. As luzes voltaram e a porta do elevador se abriu. O diabo já desapareceu no elevador. Apenas o jovem ficou sozinho. Ele foi salvo, mas também preso. Causar um acidente e depois fugir é um crime grave. O marido, o pai de mãe e filho daquele ano estaria esperando por ele no tribunal. O policial sentado na primeira fila disse-lhe: "Eu sou o marido dela." Aqui, o filme termina. A primeira filmagem é extremamente boa. Se esse final fosse um pouco mais rico, teria sido diferente. Por exemplo, se seguir o caminho do filme Now You See Me. Essas 5 pessoas são policiais, por meio de vários truques, dispostos no elevador. Ele vai ajudar as pessoas, quanto ao mesmo tempo se vingar. Isso é tomar veneno para curar veneno. O final reverso como esse é muito bom. Os elementos lógicos e de detetive serão muito melhores. Mas o filme segue um caminho tão mágico. O final em direção à tolerância e redenção. Parece um pouco forçado. Ok, o vídeo de hoje chega ao fim. Até no próximo vídeo. Tchau!